Olá, amados, bem-vindo novamente ao nosso canal Vinho Novo em Olhos Novos. É um prazer ter vocês aqui novamente. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a Jerusalém na época de Salomão. Como que era essa grandeza, né? Que a gente vê filmes e escuta falar, e a Bíblia mesmo descreve que não teve nenhum rei como Salomão em grandeza e em riqueza, né? E entendendo um pouquinho, né, sobre o contexto, já falei um pouquinho para vocês que Jerusalém significa que é a igreja, tá? A nação toda é o corpo de Cristo, então a junção de Israel e Judá, de toda essa nação, é o corpo de Cristo, onde tinha a cidade de refúgio, onde tinha a cidade dos levitas. Então, cada lugar ali na nação pertencia, fazia parte desse corpo, né? Mas a célula ali, a Jerusalém é o que Deus quer nos levar a nos tornar como igreja, né? Uma cidade fortificada, contendo o amado, que Davi significava o amado, onde tem o rei, a junção do rei e do sacerdócio, né? Davi nessa figura de rei sacerdócio, e através do arrependimento, um homem segundo o coração de Deus, ele conseguiu vencer os seus inimigos, e os nossos inimigos são os nossos pecados, para chegar a ser essa Jerusalém na época de Salomão, tá? Mas o que é interessante, onde começa a história de Salomão, lá em Reis, começa descrevendo que Adonias, o irmão de Salomão, queria tomar o poder, tá? E Davi estava velho e ele não se manifestou em relação a isso. E quando eu estava lendo, até me deu assim uma raiva, assim, meu Deus, mas por que Davi não se manifestou, sendo que ele já tinha uma promessa sobre a vida de Salomão, que ele seria o próximo rei, e que Deus tinha dado aval em relação a isso. E depois, assim, né, lendo e buscando ali, que sempre nessas trocas de processos, de períodos, de estações da nossa vida, a gente vai ter que se levantar como uma igreja intercessora. E é uma igreja profética, uma igreja guerreira, corajosa, uma igreja que intercede diante de Deus pela essa mudança. A gente vê que está se encerrando o tempo em relação aos nossos pecados, que a gente está na hora de entrar numa outra nova estação na nossa vida, e que mesmo sendo de direito, essa nova estação, a gente tem que se levantar como uma igreja que intercede. Aí juntou-se, né, para falar com Davi, o profeta, o sacerdote, a igreja, né, a igreja debaixo da direção profética e sacerdotal do profeta Natã e também do sacerdote da época, para ir falar com Davi, falando: olha, quem é o novo rei tem que ser Salomão, né? E Davi nesse papel de pai, de Deus, né? Que a gente vai até ele falando assim: Deus, findou-se um ciclo, findou-se um tempo, e eu preciso que seja restabelecida a promessa na minha vida, né? Que eu já tenho falado para vocês que a igreja tem que se levantar como, observar os tempos, se levantar como intercessora, debaixo desse espírito de profecia, né? Que o Espírito Santo está sobre nós e com ele o espírito de profecia, para observar esses tempos, tanto no mundo, também quanto na igreja e principalmente também na nossa vida. Então, Salomão foi lá, a mãe de Salomão, o profeta Natã e o sacerdote, e também um guerreiro, né, que era o chefe dos exércitos, para interceder para Davi, para dar o reinado, ungir Salomão para ser rei. E Davi concorda, né? A igreja intercede e o rei dispõe o cetro, como foi com Esther, tá? Então, uma igreja que intercede traz a vontade de Deus, como já falei para vocês em inúmeros vídeos, né? Que tem uma promessa, mas que a gente tem que interceder e chegar diante de Deus, uma igreja que entende os tempos e clama pelo Maranata, clama pelos dias de avivamento, clama pelos dias de arrependimento, né? Onde a gente tem que observar o que está acontecendo no meio do povo e se levantar como essa igreja intercessora. E Davi então manda ungir Salomão, e o interessante, assim, né? O que é essa questão do ungir? Foi lá, pegou o chifre no templo com óleo e foram lá ungir Salomão. E o mais lindo de tudo isso é que foram nas fontes de Gion, no rio Gion. E o rio Gion era um rio que passava pelo Éden, né? Que ele é descrito que tinha esse rio no Éden. Então tá falando, olha,
O que nos traz a unção vem das fontes de Gion, né? Das fontes do céu, das fontes que não são poços cavados, né? Mais são fontes. Então Deus quer nos levar para esses lugares, não mais de cavar poços, né? Encerrar esse tempo de cavar poços e desfrutar das fontes de Gion, das fontes do sobrenatural, da revelação, do conhecimento, do entendimento, todos os benefícios do Espírito de Deus, né? De profecia, de sabedoria, de conhecimento, que isso está muito sobre a vida de Salomão, tá? Então a gente vai discorrer aqui um pouquinho mais. Toda a história começa lá, é descrita lá em Reis, né? Reis 1, e descreve, não vou descrever toda, mas principalmente algumas partes para vocês entenderem como se dá, tá? Então Salomão ele é coroado rei, tá? Então quando ele foi coroado rei, significa que a igreja estaria vivendo uma maturidade. Então nós temos que chegar nesse tempo de paz com os nossos inimigos para a gente poder edificar o templo, né? Com toda a grandeza, entender todo o temor que a presença de Deus traz na nossa vida, que isso o templo trouxe, né? O temor das pessoas quando encheu da presença de Deus, quando foi inaugurado o templo. Então, a gente, nesse tempo que a gente derrota os inimigos pelo arrependimento, né? Pela confissão, a gente chega nesse lugar onde as fontes vêm diretamente do céu, das fontes de Gion, e a gente desfruta da paz com todos os nossos inimigos e se estabelece um governo de paz com os inimigos, e os inimigos eles não mais estão ali para nos apontar, nos mostrar os nossos erros, mas eles vão ser usados para manter até mesmo o mantimento dentro de Israel e de todo Israel, Judá e Israel. Dessa cidade unificada, fortificada, desse povo forte, né, estabelecendo o governo e vivendo o governo de uma cidade com maturidade, uma cidade com maturidade. E o que é mais interessante que num texto que fala, que eu achei assim fantástico, né, e descreve tudo que Salomão se tornou, mas que fala no texto 1 Reis 5:3, aquilo que eu tenho falado para vocês muitas vezes, né? Que Jesus está sentado esperando que a gente coloque os inimigos dele debaixo dos seus pés, tá? E aqui tem esse texto lá descrevendo que esse auge da vida do reinado de Salomão é a mesma coisa que Jesus está esperando, né? Até que o Senhor os pôs debaixo dos seus pés. Então aqui estava consumado algo que a gente vai estar trabalhando, mas aqui é como se fosse olha, essa figura de Jerusalém é a profecia que eu espero. Eu estou profetizando esse estado de Jerusalém, de nação, de unidade que eu espero de vocês, né? Tanto que Jesus ele tinha várias passagens que mostravam Jesus nesse estado de Jerusalém. Primeiro que ele não tinha pecado, então ele não tinha inimigo. Tá? Segundo, que a Bíblia fala que ele tinha paz com todos. Tá? Terceiro, que os inimigos não tiraram ele do propósito. Então, quando a gente tem pecado que não se arrependeu, os inimigos nos roubam o destino. Também já falei para vocês. No caso de Jesus, os inimigos, os fariseus, eles levaram Jesus até o destino. Tá? O destino da cruz não foi assim, aconteceu um erro, não. Como ele tinha paz, porque ele não tinha pecado, paz com todos, então, os inimigos levaram ele até o destino, não roubaram o destino dele, porque ele não tinha nada que o acusasse, tá? E o que é também interessante, né, que quando Salomão pediu sabedoria para governar as causas do povo, né, também que ele quer que venha esse espírito de sabedoria sobre a igreja, né? Então, pensa lá no certo espírito de Deus, né, que várias vezes Paulo ora que a igreja tenha, então, que é entendimento, conhecimento, conselho, Espírito de sabedoria, Espírito Santo e o temor de Deus. Então, é essa completude que aparece em Jesus, como essa completude, né? Mas que aparece também em muitas situações ali em relação a Salomão. Então, ele tinha um conhecimento, ele falava sobre plantas, animais, a fauna, né? A flora, mas toda a questão dos provérbios, dos cânticos. Então, ele era um homem que tinha o conhecimento, a sabedoria, o entendimento e o conselho.
né? Aquela situação das prostitutas com a criança não foi só sabedoria, mas tinha ali conselho, olha, então dê a criança, vamos cortar a criança no meio, tá? Então Salomão tinha esses 7 espíritos, tá? De Deus representando a plenitude da igreja e tinha paz com os seus inimigos, tá? Então é muito interessante ver a história de Salomão, por esse ser o rei da paz, né? Que é a história de Jesus, tá? Apontando para a história da igreja, né? Que é uma igreja madura, uma igreja que deixa as criancices e se torna madura, que é o que Jesus mostra para a gente através da sua morte e também da forma que ele andou, né? E essa questão assim de trazer a justiça. Então, a sabedoria que Salomão tinha, ele trazia a justiça, né? Então ele não usava-se da lei para criar injustiça, ele trazia a justiça. Foi o que Jesus fez em relação também à prostituta, quando foi pega em adultério, em flagrante, que os seus fariseus trouxeram ela para Jesus. Olha, a gente pode apedrejar, né? Quando a gente usa a lei pela lei, sem a justiça, né? Sem a sabedoria que Deus quer nos dar, a gente usa a lei para matar as pessoas, né? E não para trazer a justiça, não para trazer vida, e sim leva a pessoa à morte. Então, é essa sabedoria que Salomão tinha e que Jesus tinha, que a lei iria trazer vida e não morte. Tá? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês, porque é tão grandioso e tão maravilhoso ver tudo isso, tudo que Jesus foi, tudo que a igreja vai se tornar, tão descrito tão claramente na igreja Salomão, né? Na igreja de paz, na Jerusalém de paz, que representou a época de Salomão. Tá bom? Um abraço a todos, fique aí para o próximo vídeo, compartilhe esses vídeos, assista mais que uma vez, que com certeza vai edificar a tua vida, como templo, né, com todo o temor e majestade que produziu na época de Salomão. Um abraço.